Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fundamental do direito civil brasileiro: os defeitos do negócio jurídico. A ideia é entender bem a fundo, mas de um jeito claro, a diferença entre os vícios do consentimento e os vícios sociais. Um assunto que às vezes dá um nó na cabeça de quem está começando, né? Olá, com certeza, é um tema chave. E é interessante porque, às vezes, um negócio jurídico parece perfeito por fora, sabe? Ele cumpre aqueles requisitos básicos do artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma que a lei pede ou que não proíbe. Certo, tudo nos conformes aparentemente. Exato. Mas aí, quando você vai ver a fundo a vontade da pessoa que fez o negócio, ela não foi formada de maneira totalmente livre. Ou então o negócio tem um problema social ali por trás. E esses problemas, esses defeitos, eles podem jogar tudo por água abaixo. Quer dizer, invalidar o negócio. Podem sim, podem invalidar. A consequência mais comum, a regra geral que está lá no artigo 171, inciso 2º do Código, é a anulabilidade. Anulabilidade, o que isso significa na prática? Significa que o negócio até produz efeitos inicialmente, mas ele pode ser desfeito, anulado, se alguém que foi prejudicado pedir na justiça dentro de um prazo. Os vícios que geralmente levam a essa anulabilidade são o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e também a fraude contra credores, embora essa última tenha umas particularidades. Entendi. Então, vamos começar pelo começo, né? O que exatamente seria um negócio jurídico? Só para nivelar todo mundo. Boa. Negócio jurídico, de forma bem direta, é a nossa declaração de vontade. É quando a gente quer criar, modificar ou até extinguir direitos e obrigações. Tipo um contrato de compra e venda, um testamento, um casamento. Tudo isso é negócio jurídico. Beleza. E você mencionou os requisitos de validade do artigo 104. Vamos só repassar rapidinho? Claro, para um negócio ser válido, a gente precisa, primeiro, agente capaz. A pessoa tem que ter capacidade civil para praticar aquele ato. Certo. Menores de idade, por exemplo, podem ter restrições. Isso. Segundo, objeto lícito. Possível, determinado ou determinável. Não dá para fazer um negócio sobre algo ilegal, impossível ou totalmente indefinido. Como o exemplo de vender a lua que falamos antes. Perfeito. E terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Alguns negócios exigem uma forma específica, tipo escritura pública para vender imóvel de certo valor. Outros têm forma livre, mas ela não pode ser proibida. Ok, então mesmo com tudo isso certinho, o negócio pode ter um defeito. Exatamente. É aí que entram os vícios. A vontade, que é o coração do negócio jurídico, pode estar, digamos, contaminada. E essa contaminação afeta ou a liberdade da pessoa, ou a consciência dela sobre o que está fazendo, ou até a boa-fé que deveria existir. Faz sentido. Vamos então para o primeiro grande grupo, os vícios do consentimento. O nome já sugere, né? O problema está no consentimento, na vontade. Isso mesmo. Aqui o foco é proteger a vontade individual. São situações em que a pessoa até manifesta uma vontade, mas ela não corresponde ao que ela realmente queria ou ela só quis daquele jeito por causa de uma circunstância externa que viciou a decisão dela. E o primeiro da lista costuma ser o erro ou ignorância. Como funciona? O erro é quando a pessoa tem uma falsa noção da realidade. Ela se engana sozinha sobre algum elemento importante do negócio. A ignorância é parecida, mas é o desconhecimento total. Na prática, o tratamento é o mesmo. Mas qualquer errinho anula o negócio? Tipo, se eu achei que a caneta era azul escura e ela é preta. Não, não. Para anular o negócio, o erro tem que ser substancial, ou seja, essencial. Tem que ser sobre algo tão importante que, se a pessoa soubesse a verdade, ela não teria feito o negócio, ou pelo menos não daquele jeito. E o que seria um erro essencial? O artigo 139 do Código Civil dá umas pistas. Pode ser sobre a natureza do negócio, achar que está emprestando e, na verdade, está doando, sobre o objeto principal, comprar um terreno achando que é outro, sobre uma qualidade essencial desse objeto. Como o exemplo clássico de comprar um quadro achando que é de um pintor famoso. Tipo, sei lá, uma Tarsila do Amaral. E, na verdade, é uma cópia grosseira. Exatamente. Isso é um erro sobre qualidade essencial do objeto. Também pode ser sobre a identidade ou qualidade essencial da pessoa com quem se contrata, se isso for relevante. E tem mais algum requisito além de ser essencial?
Sim, muito importante. O erro tem que ser excusável, ou seja, uma pessoa com diligência normal, com cuidado comum, também poderia cometer aquele erro naquela situação. Se o erro foi muito grosseiro, resultado de puro desleixo, aí a justiça pode não anular. Entendi. Então, erro essencial e excusável. E se eu descobrir o erro, quanto tempo eu tenho para reclamar? O prazo para pedir anulação por erro, assim como para a maioria dos vícios de consentimento, é decadencial de 4 anos. 4 anos a partir de quando? A partir do dia em que o negócio jurídico foi celebrado, tá, é o que diz o artigo 178, inciso 2. Ok. E se o erro não for espontâneo? Se alguém induziu o erro de propósito? Ah, aí a gente já muda de figura. Saímos do erro e entramos no dolo. Dolo. Soa como uma fé. E é exatamente isso. O dolo, segundo o artigo 145, é o artifício, a manobra maliciosa que alguém usa para enganar outra pessoa e fazer com que ela realize um negócio que, sem esse engano, ela não faria. É o erro provocado por terceiro. Qual a diferença-chave para o erro, então? No erro, a pessoa se engana sozinha, no dolo, alguém a engana. Basicamente isso. No dolo, a intenção de enganar por parte do outro contratante ou de um terceiro. É a malícia, a vontade de induzir ao erro para levar vantagem. Pode dar um exemplo prático de dolo? Claro! Imagina vender um carro usado. O vendedor sabe que o carro sofreu uma batida feia, que comprometeu a estrutura, mas ele dá um jeito de maquiar o problema e afirma para o comprador que o carro nunca foi batido. O comprador é levado a erro pela ação do vendedor. Isso, esse é o dolo principal, ou dolus causam. É aquele que foi a causa determinante do negócio. Sem ele, o negócio não teria acontecido. Esse dolo anula o negócio. O prazo também é de 4 anos para pedir anulação. Mas e se o engano não foi tão grave assim? Tipo, o vendedor mentiu sobre um acessório do carro que nem era tão importante para mim. Aí pode ser o chamado dolo acidental. É aquele que não foi a causa principal do negócio, mas influenciou em condições mais desvantajosas para a vítima. O negócio teria sido feito de qualquer forma, mas talvez por um preço menor ou com outras condições. E o dolo acidental anula também? Não, o dolo acidental não anula o negócio, mas ele obriga a parte que agiu com dolo a pagar perdas e danos para a vítima. É uma indenização pelo prejuízo. Entendi. E existe dolo só por fazer algo ou por ficar quieto também? Existe sim. O dolo pode ser positivo, que é essa ação de enganar, ou negativo, que é a omissão dolosa. Acontece quando uma das partes sabe de algo essencial que a outra ignora e tinha o dever de informar pela boa-fé, mas fica calada de propósito para que o negócio se realize. Tipo, saber de um defeito oculto grave e não contar nada. Exatamente. Se essa omissão foi a causa do negócio, também pode anular. É o artigo 147. Complicado. E se quem engana não for a outra parte do contrato, mas um terceiro, alguém de fora? Boa pergunta. O artigo 148 trata do dolo de terceiro. Se a parte a quem o negócio aproveita soubesse ou devesse saber do dolo do terceiro, ela responde solidariamente com ele por perdas e danos, e o negócio pode ser anulado. E se ela não sabia, estava de boa fé. Se a parte beneficiada não sabia, o negócio em si não é anulado, mas o terceiro que praticou o dolo responde por todas as perdas e danos da parte que ele enganou. Faz sentido. Protege quem estava de boa fé no contrato. O prazo para anular por dolo também é 4 anos, né? Sim, 4 anos contados da celebração do negócio. Ok. Próximo vício. Coação. Esse parece mais direto, envolve força. Envolve pressão, ameaça. A coação, lá nos artigos 151 a 155, acontece quando alguém é forçado a fazer um negócio por causa de uma ameaça, um medo fundado de um dano grave e iminente à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Não é qualquer pressãozinha, então. De jeito nenhum. A ameaça tem que ser séria, capaz de incutir um temor real numa pessoa de sensatez comum, considerando as circunstâncias, sabe? Sexo, idade, condição da pessoa, tudo isso influencia. E a ameaça tem que ser injusta, imagino. Sim, a ameaça tem que ser um mal injusto. Ameaçar exercer um direito normal, como protestar um título não pago, geralmente não é coação. Mas ameaçar de agressão física, de expor um segredo, de demitir injustamente, isso sim.
E o dano ameaçado tem que ser grave e iminente. Isso, não pode ser um mal trivial ou algo muito distante. Tem que ser algo que realmente assuste e pressione a pessoa a ceder naquele momento. Um exemplo seria... Forçar alguém a assinar um contrato de venda de um imóvel sob ameaça de machucar um filho. Puxa, sim, esse é um exemplo drástico, mas claro, de coação moral grave. Existe também a coação física, a vis absoluta, que é quando a força física é usada diretamente, tipo pegar a mão da pessoa e forçar a assinatura. Nesse caso, alguns dizem que nem vontade existe. O negócio seria inexistente, não só anulável. Mas a coação mais comum é a moral, essa pressão psicológica. E o prazo para anular por coação? Também 4 anos? Também 4 anos. Mas aqui tem um detalhe importante. O prazo só começa a contar do dia em que a coação cessar. Enquanto a ameaça persistir, a vítima não tem como agir livremente. Então o prazo fica suspenso. É o que diz o artigo 178, inciso 1. Isso é crucial. Garante que a pessoa possa agir quando estiver segura. Tem mais algum ponto sobre coação? Sim, o artigo 153 menciona a coação exercida por terceiro. Se a parte beneficiada soubesse ou devesse saber da coação do terceiro, ela responde solidariamente com ele e o negócio é anulável. Se não sabia, o negócio vale, mas o terceiro coator responde pelos danos. Bem parecido com a regra do dolo de terceiro. Entendi a lógica. Vamos para o próximo. Estado de perigo. Esse nome já impacta. Sim, o estado de perigo está no artigo 156. Ele acontece quando alguém, precisando salvar a si mesmo ou alguém da sua família de um grave dano conhecido pela outra parte, assume uma obrigação excessivamente onerosa. Parecia um pouco com a coação, pela pressão da situação. Qual a diferença? A diferença é que no estado de perigo, a pressão não vem de uma ameaça direta da outra parte, mas de uma circunstância externa de perigo real e grave. E a outra parte, sabendo desse desespero, se aproveita para impor condições muito desvantajosas. Pode dar um exemplo? Imagina que o filho de alguém está precisando de uma cirurgia de emergência, vida ou morte. O hospital ou o médico, sabendo disso, exige o pagamento de honorários absurdamente altos, muito acima do mercado, como condição para fazer a cirurgia. O pai, desesperado, aceita. Nossa, que situação. E aí, o pai pode anular esse contrato depois? Pode, os requisitos são esses. É uma situação de necessidade, de salvar de grave dano a si ou familiar, a obrigação assumida ser excessivamente onerosa, desproporcional, e o dolo de aproveitamento, ou seja, a outra parte ter conhecimento dessa situação de perigo e se aproveitar dela. O prazo para anular também é 4 anos. Sim, 4 anos a contar da celebração do negócio jurídico. Certo. Falta um vício do consentimento na lista. A lesão. Como ela se define? A lesão está no artigo 157. Ela ocorre quando uma pessoa, por premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parece um pouco com o estado de perigo na questão da necessidade e da desproporção. Parece, mas tem diferenças importantes. Na lesão, não se exige o risco de dano grave à pessoa ou família. A premente necessidade pode ser uma necessidade econômica urgente, por exemplo. E o outro elemento-chave é a inexperiência da pessoa em relação àquele tipo de negócio. Ah, então tem 2 gatilhos. Ou necessidade urgente ou falta de experiência. Exato. E junto com um desses elementos subjetivos, necessidade ou inexperiência, precisa ter o elemento objetivo, a desproporção manifesta entre as prestações. Uma diferença de valor muito grande, muito evidente. E a outra parte precisa saber da necessidade ou inexperiência e se aproveitar, como no estado de perigo. Olha, aqui a doutrina diverge um pouco. A redação do artigo 157 não exige expressamente o dolo de aproveitamento da outra parte, como o 156 exige. Basta a existência da necessidade ou inexperiência e da desproporção objetiva. Alguns autores entendem que o aproveitamento estaria implícito, mas a visão majoritária foca nesses 2 elementos: subjetivo, necessidade e inexperiência, e objetivo, desproporção. Em qual seria um exemplo de lesão? Pensa num idoso com pouca instrução, meio perdido com as finanças, que precisa urgentemente de dinheiro para pagar uma dívida de agiota. Aí ele vende a casa dele, que vale, sei lá, 300 mil reais, por apenas 50 mil para um vizinho que sabe da situação.
Isso tem cara de lesão. Claramente desproporcional e motivado pela necessidade ou talvez inexperiência dele. E a consequência? Anulação. Sim. O prazo é de 4 anos da celebração do negócio. Mas o parágrafo 2º do artigo 157 traz uma alternativa interessante. Em vez de anular tudo, pode haver a revisão do contrato. Se a parte favorecida concordar em complementar o valor ou reduzir o proveito, de forma a equilibrar as prestações, o juiz pode decidir não anular o negócio. Ah, isso é bom. Busca preservar o negócio, mas corrigindo a injustiça. Exatamente. É uma solução que busca o equilíbrio contratual. Ótimo. Então, para fechar esse bloco, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão são os vícios do consentimento. Todos eles afetam a formação da vontade individual, tornam o negócio anulável, artigo 171, II, e o prazo para pedir essa anulação é, via de regra, decadencial de 4 anos, artigo 178. E quem alega tem que provar, certo? Perfeito. O foco aqui está proteger a autonomia da vontade e a boa-fé na formação do negócio. Se a vontade nasceu doente, o direito oferece um remédio, que é a anulação. Maravilha. Agora vamos mudar a chave. Vamos falar dos vícios sociais. O que eles têm de diferente. A perspectiva muda bastante. Nos vícios sociais, o problema não é, ou não é principalmente, a vontade interna de quem fez o negócio. A vontade pode até ter sido livre e consciente. O problema é que o resultado desse negócio, a sua finalidade, prejudica terceiros ou a própria ordem social, a coletividade. Ah, então o foco sai do indivíduo e vai para o impacto externo do negócio. Exatamente. Por isso, sociais. Eles ferem princípios maiores, como a segurança das relações jurídicas, a garantia dos credores, a confiança no sistema. Os dois principais vícios sociais previstos no Código são a simulação e a fraude contra credores. Vamos começar pela simulação. O nome já diz muito, né? Parece algo falso, fingido. É exatamente isso. A simulação, tratada nos artigos 167 e 168, é uma declaração de vontade enganosa. As partes envolvidas fazem um acordo secreto, um conluio, para criar uma aparência, para fingir um negócio que, na verdade, elas não querem, ou para esconder o negócio que elas realmente fizeram. E por que alguém faria isso? Geralmente para prejudicar terceiros, como credores ou o fisco, ou para violar uma disposição de lei. É uma maquiagem jurídica. E tem tipos diferentes de simulação? Sim, basicamente 2 tipos. A simulação absoluta é quando as partes fingem fazer um negócio, mas na verdade não querem fazer negócio nenhum, queriam só uma aparência vazia. Exemplo, alguém vende um bem para um amigo para esconder patrimônio, mas continua usando o bem como se fosse seu e não há pagamento real. O negócio é totalmente de fachada. Isso. E tem a simulação relativa ou dissimulação. Aqui, as partes fazem um negócio aparente, o simulado, para esconder o negócio real que elas realmente queriam fazer, o dissimulado. Exemplo, fazer um contrato de doação parecer uma venda para não pagar o imposto de doação, que pode ser mais alto, ou para burlar alguma restrição legal de doação. Entendi. O famoso contrato de gaveta às vezes pode ser isso. Pode ser um instrumento para isso, sim. O contrato que vale entre as partes é diferente daquele que é mostrado para fora. E qual a consequência da simulação? Também anulação? Não. Aqui a consequência é bem mais grave. A simulação leva à nulidade absoluta do negócio jurídico simulado. É o que diz o artigo 167, caput. Nulidade absoluta. Isso significa que o negócio é considerado como se nunca tivesse existido, certo? Desde o início. Exatamente. Nulidade é o vício mais grave. O negócio nulo não produz nenhum efeito jurídico válido. É como se fosse natimorto. E tem alguma diferença para simulação relativa? O negócio escondido pode valer? Boa questão. Na simulação relativa, o negócio simulado, o aparente, é nulo. Mas o negócio dissimulado, o escondido, o real, pode valer sim, desde que ele seja válido na substância e na forma. Se a venda escondia uma doação e essa doação preenche os requisitos para ser válida, ela pode subsistir. Interessante. E quem pode alegar a nulidade por simulação? E tem prazo? Por ser nulidade absoluta, que ofende a ordem pública, ela pode ser alegada por qualquer pessoa interessada ou até mesmo pelo Ministério Público quando couber intervir. E mais,
ela pode ser declarada pelo juiz de ofício, sem que ninguém peça. E o ponto crucial, a nulidade não convalesce pelo tempo, ou seja, ela é imprescritível, pode ser alegada a qualquer momento. O STJ tem jurisprudência firme nesse sentido. Uau, imprescritível. Bem diferente dos 4 anos dos vícios de consentimento. Isso mostra a gravidade, né? Sem dúvida, a simulação é vista como uma fraude à lei ou a terceiros, por isso a resposta do sistema jurídico é tão enérgica. Ok, entendido sobre a simulação. Qual é o outro vício social? É a fraude contra credores. Essa está lá nos artigos 158 a 165. Fraude contra credores. O nome também é autoexplicativo. É quando o devedor tenta enganar quem ele deve dinheiro. Exatamente. É o ato do devedor que já está insolvente, ou seja, tem mais dívidas do que bens para pagar, ou que se torna insolvente por causa desse ato, de se desfazer do seu patrimônio para não pagar os credores. É a famosa dilapidação patrimonial, para fugir das dívidas. E como isso acontece na prática? Pode ser de várias formas. O devedor pode fazer doações dos seus bens para parentes ou amigos, atos gratuitos, ou pode vender bens por preços muito baixos, atos onerosos. Pode perdoar dívidas que ele tinha para receber, pagar dívidas que ainda não venceram enquanto outras já estão vencidas. Tudo com o objetivo de diminuir o próprio patrimônio e frustrar a cobrança dos credores. E o que o credor que está sendo prejudicado pode fazer? O credor que já tinha seu crédito antes do ato fraudulento pode entrar com uma ação específica chamada ação pauliana ou ação revocatória. Ação pauliana. Para que serve essa ação? Para anular a venda ou doação. Não exatamente anular no sentido de desfazer o negócio entre as partes, devedor e quem recebeu o bem. A ação pauliana busca declarar a ineficácia daquele ato de disposição do bem em relação ao credor que entrou com a ação. Ineficácia relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para aquele credor específico que ganhou a ação pauliana, o negócio, a venda, a doação é como se não tivesse acontecido. Ele pode pedir a penhora daquele bem que foi fraudulentamente transferido, como se ele ainda estivesse no patrimônio do devedor, mas o negócio continua válido entre o devedor e a pessoa que adquiriu o bem. Ah, entendi. É uma proteção direcionada ao credor lesado. E quais os requisitos para poder entrar com essa ação pauliana? São basicamente 3, dependendo do caso. Primeiro, o crédito do autor da ação tem que ser anterior ao ato fraudulento. Regra geral é essa. Segundo, o eventus damni, que é o prejuízo para o credor causado pela insolvência do devedor, que já existia ou foi causada pelo ato. E terceiro, concilium fraudes. Concilium fraudes, o que é isso? É a má-fé. É a intenção de fraudar ou pelo menos a ciência da situação de insolvência. Mas aqui tem um detalhe. Se o ato de disposição foi gratuito, uma doação, por exemplo, a lei presume a fraude. Basta provar a insolvência e o prejuízo. Não precisa provar que o doador e quem recebeu tinham intenção de fraudar. Facilita para o credor, né? Sim. Agora, se o ato foi oneroso, uma venda, aí sim precisa provar o concilium fraudes, ou seja, ou a má-fé, a intenção de fraudar do devedor e do adquirente, ou pelo menos que a insolvência do devedor era notória, todo mundo sabia, ou que o adquirente tinha motivos para saber dessa insolvência. Entendi. É mais difícil provar na venda do que na doação. Exato. E o prazo para entrar com a ação pauliana também é decadencial de 4 anos, contados da data em que o negócio fraudulento foi realizado. Ok. Então, resumindo os vícios sociais. Simulação, uma declaração enganosa que gera nulidade absoluta e é imprescritível. E fraude contra credores, atos de disposição do devedor insolvente para prejudicar credores, que podem ser tornados ineficazes via ação pauliana, com prazo de 4 anos e requisitos específicos. Isso, a grande diferença é essa. Vícios de consentimento afetam a vontade interna, geralmente levam à anulabilidade. Vícios sociais afetam o interesse social de terceiros, levam à nulidade, simulação, ou ineficácia relativa, fraude. Fica bem clara a distinção agora. E, em termos processuais, quem alega esses vícios, seja de consentimento ou social, tem que provar, né? O ônus da prova é de quem acusa.
Exatamente. Alegar um erro, um dolo, uma coação ou mesmo uma simulação ou fraude exige provas robustas. E-mails, testemunhas, documentos, indícios. Tudo isso é analisado pelo juiz para ver se o vício realmente aconteceu e se preenche os requisitos da lei. E os prazos são um ponto crucial. Reforçando, 4 anos de decadência para anulação por vício de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e para ação pauliana na fraude contra credores. E imprescritibilidade para nulidade por simulação, certo? Corretíssimo. Esses prazos são fatais. Perdeu o prazo, perdeu o direito de reclamar por aquele vício específico, no caso dos anuláveis ou da fraude. A nulidade da simulação, por outro lado, pode ser reconhecida a qualquer tempo. Falando em tribunais, como eles costumam aplicar esses conceitos na prática? Existe alguma súmula ou entendimento consolidado importante? Sim, existem vários julgados interessantes. Por exemplo, sobre fraude contra credores, tem até uma súmula antiga do STJ, a 195, que diz que em embargos de terceiro não se anula ato por fraude contra credores. Isso reforça que o caminho para atacar a fraude é a ação pauliana mesmo. Entendi, a ferramenta processual correta é importante. Muito. Sobre a simulação, como falamos, o STJ tem entendimento pacífico de que ela gera nulidade absoluta, sendo insanável e imprescritível. Tem vários julgados nesse sentido, confirmando a gravidade do vício. E algum caso prático de vício de consentimento que tenha chegado aos tribunais? Há muitos. Vira e mexe aparecem casos de erro na compra de imóveis, achar que tinha uma característica essencial e não tinha, dolo na venda de veículos com defeitos escondidos. Lembro de um caso julgado em São Paulo sobre estado de perigo, envolvendo justamente uma situação hospitalar com cobrança excessiva, onde o tribunal reconheceu o vício e anulou a obrigação desproporcional. Mostra bem a aplicação concreta da lei. Esses exemplos ajudam muito a visualizar. Puxa, que conversa esclarecedora. Acho que deu para cobrir bem os defeitos do negócio jurídico, diferenciando claramente os vícios de consentimento dos sociais e suas consequências tão distintas: anulabilidade, nulidade, ineficácia. Que bom! É um tema denso, mas fundamental. Entender esses vícios é crucial para a segurança jurídica, para garantir que os negócios reflitam uma vontade real e livre. E também para proteger a boa-fé e a função social que se espera das relações contratuais na nossa sociedade. Sem dúvida. Saber quando um negócio pode ser desfeito ou corrigido é essencial para todo mundo, não só para quem estuda direito. Com certeza. Afeta o dia a dia, as relações comerciais, familiares, tudo. Muito obrigado pela sua participação e pela forma tão didática de explicar tudo isso. Foi excelente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de discutir um tema tão relevante. E a todos que nos acompanharam nesse mergulho, nosso muito obrigado pela atenção. Esperamos que tenha sido proveitoso. Continuem ligados aqui no Concurseja, explorem nossos outros materiais, cursos, que tem muita coisa boa para ajudar nos estudos. Um grande abraço e até a próxima.